que acontece quando um rei propõe a mão de sua filha para aquele capaz de fazê-la sorrir? E o que acontece quando um homem dorme por mais de 20 anos sem saber que dormiu? Pois é, meus amigos, hoje novamente 2 episódios do Teatro dos Contos de Fada pra vocês. O primeiro, A Princesa que Nunca Sorria, e o segundo, O Dorminhoco, ou Rip Van Winkle, do Teatro dos Contos de Fada. E é aquilo, né? Como eu já falei pra vocês, quando um conto, um episódio não é tão comentado aí nos comentários, eu trago em dose dupla em um vídeo só. E esses dois, eu confesso pra vocês, que fazia parte da cartela de contos, de episódios que eu não assisti. Tipo, pelo menos A Princesa que Nunca Sorria, eu me lembro já de ter visto porque tem o cara do Fantástico Mundo de Bob, que eu vou comentar. Mas Rip Van Winkle, o Dorminhoco, eu definitivamente nunca assisti e achei interessante. É uma lenda completamente estadunidense, né, norte-americana, mas é uma lenda boa. E tá no top 3 de episódios mais assustadores pra mim, hein? Tem umas cenas tensas, tem fantasma e a estética do episódio em si, eu acho que é a mais diferente de todos os episódios da série do Teatro dos Contos de Fada. Muito interessante esse. Então se ajeita aí que vocês vão ver por si só, porque hoje é aquele quadro que vocês tanto amam, é o Teatro dos Contos de Fada. A Princesa que Nunca Sorria e Rip Van Winkle, o Dorminhoco. E aí vocês já sabem, né? Como é 2 episódios, bora já se jogar, porque é muita coisa pra falar, bora! E vamos começar com o episódio da Princesa que Nunca Sorria, que abre mostrando pra gente um reino qual é governado por um rei que perdeu recentemente, aparentemente recentemente, a sua esposa. E depois disso decretou que é proibido sorrir, é proibido gente alegre, festiva, entretenimento e coisas do tipo no seu reino. E nessa ocasião é aniversário do filho dele, que ele chama de Henrik. Para você, jovem Henrik, em seu 21º aniversário. O qual o narrador fala que ele faz questão que se instrua para que ele seja um grande monarca pro povo. Porém, quando tiram o elmo do filho dele, a gente descobre que é uma menina, é uma princesa, e que o nome é Henriette. O qual ela faz questão de falar pro pai dela assim, cara, pra começar, o meu primeiro pedido agora, que é meu aniversário e tal, estou ficando mais velha, é que você me chame pelo meu nome, e não de Henrik. Certamente, Henrik, o que é? Primeiro, pode não me chamar mais de Henk, e sim de Princesa Henriette. Porque aparentemente ele queria ter um filho, coisa do tipo. Isso não é desenvolvido nesse episódio, tá, gente? A gente começa desse jeito e quando eu assisti eu pensei, cara, tinha uma trama envolvendo isso, envolvendo o fato dele querer um filho. Mas não, é só, sei lá, é só o início do conto mesmo. E aí assim, vou comentar algumas coisas esteticamente desse episódio que não foge à regra do Teatro dos Contos de Fada. Então ele é bem parecido com outros contos que trazem essa mesma temática de reinos distantes e vilas, etc. Mais pra frente eu vou comentar a panorâmica do reino, que é muito legal, a maneira que aparece o castelo e a vila. E a gente descobre nesse comecinho que essa vida de princesa da Henriette é completamente chata, ela odeia. Ela tem que estudar o tempo todo, ela não tem folga, o tempo todo ela tem que aprender a ser uma princesa. E são tipo lições muito loucas, tipo de postura, de como ela deve falar, de como ela deve negar as coisas pros súditos, levantar o nariz e tal, ter uma postura. É interessante isso, é legal, é até de certa forma dinâmico nesse começo do episódio. Empilhe o nariz, você é uma princesa, eles são camponeses. Permissão concedida. E é aqui que eu já embuto pra falar do cenário, porque a Sala do Trono eu achei muito legal, muito grandiosa, muito bem feita. Essa luz que vem de fora cortando a sala dá uma profundidade pra ela, dar uma grandeza. Sempre esses reinos esses castelos que eu fico imaginando como era de fato morar nesses castelos, sabe? Tipo, o quão gelado e úmido devia ser morar aí dentro. E esquisito, claro, esquisito pra gente porque não é a nossa realidade, né? Tipo, pra eles provavelmente era uma coisa grandiosa e maravilhosa, mas acho super esquisito. Fora isso, a gente tem uma cena que ela sai na sacada pra analisar o reino, e aí ela até pergunta o que era aquele disco atrás das ondulações verdes, e ela tá falando do sol. E aí a gente também vai descobrindo que é meio que filtrado as coisas que são ensinadas pra princesa, sabe? Tipo, ela é meio que ignorante em vários aspectos, porque o rei não tá ensinando tudo o que ela pode aprender. Tipo, coisas básicas como o que é o sol e as montanhas e o horizonte. Aquilo é o sol. Ah, sim.
Mas o que eu quero comentar dessa cena é a ambientação, esse céu, esse colorido da cena, dá realmente a impressão, ela não precisava falar que tratava-se do pôr do sol. Tipo, a cena tá escancarada que é o pôr do sol, e eu achei a direção visual, pelo menos artística ali nesse momento, muito boa. E como eu comentei pra vocês, a panorâmica do reino, do castelo e do vilarejo, que pra mim é uma das melhores, num geral, assim, dos episódios do Teatro dos Contos de Fada, viu? O castelo é pintado, mas ele dá essa impressão de 3D, e o vilarejo é uma maquete, que acaba dando essa profundidade. Eu achei muito fofo, achei muito bonitinho. E como eu comentei do começo do episódio, o rei, ele proibiu todo mundo de dar risada. Então, tipo, não só lá no castelo eles não acham graça de nada, eles não dão risada de nada. O vilarejo também é proibido. E com isso, normalmente, quem quer dar risada, quem quer se divertir, é visto como esquisito, é visto como estranho. Que é o caso do Salsicha, que é interpretado pelo cara do Fantástico Mundo de Bob. E aí, tipo, acho que só quem cresceu durante os anos 90, assistindo programação dos anos 90, é que vai se lembrar desse desenho, que era muito legal. Eu fui tentar assistir hoje em dia e, tipo, não faz muito sentido. Era um desenho meio esquisito, mas que conversava demais comigo. Eu amava o Fantástico Mundo de Bob. E é o mesmo cara. Ele é super fã, ele é super engraçado. É claro que assistindo o episódio, tipo, esse episódio vai tratar muito de piadas, né? Porque, obviamente, que vai ser o lance de fazer a princesa dar risada. Mas, gente, é tão sem graça que, tipo, eu dava risada de tão sem graça. E ele é completamente sem graça. Eu tô rindo, mas ele é completamente sem graça. Para com isso! Mas pro contexto do episódio, ele é muito engraçado. E quem se deixa levar por ele dá muita risada com ele. Ele é tipo o Funny do vilarejo. Enquanto isso, no castelo, a princesa um belo dia foi na biblioteca e acabou descobrindo certas palavras como entretenimento. E ela começa a questionar, né, o rei. Fala pra ele, o que é isso? E o rei começa a falar que essas são coisas com as quais ela não tem que se preocupar. Entretenimento, dança, essas coisas assim, ela não tem que se ligar a isso. E ela fica nervosa e começa a questionar que ela quer sim, que ela quer entender, que ela quer fazer, que ela quer se divertir. O pai dela acaba ficando irritado e deixa ela de castigo. E aí já tá meio que pré-estabelecida a trama, né? Nós temos uma princesa que tá louca pra sassaricar, pra dar risada, pra descobrir o que é ser feliz. E um doido no reino, que é completamente o oposto de todo mundo que mora ali, que é o doido que dá risada e é feliz e é tudo o que a princesa gostaria de ser. Jogaram pra gente a trama do episódio, pelo menos o par romântico do episódio. E a problemática se dá no dia em que a princesa está no quarto dela, a governanta vai chamar ela, quando ela entra, a princesa tá maquiada, muito doida, dançando com uma armadura, tipo, sendo o terror do pai dela, sabe? Tudo que o pai dela não queria que ela fosse. E a governanta fica louca quando ela vê aquilo. Inclusive, gente, essa governanta, ela foi quem me deu medo nesse episódio, tá? Tipo, esse episódio, no geral, ele não dá muito medo. É, tem aquela estática meio sombria, né, do Teatro dos Contos de Fada, que sempre tem, mas o que me dava medo mesmo era ela. Eres muy exigente porque... Ela puxa a princesa e bota a princesa pra tomar aula lá de matemática e tal, uns negócios chatos. Ela tem um chilique que quebra tudo na biblioteca. O pai dela aparece, briga com ela, fala que vai deixar ela de castigo. Ela fala que não tá nem aí, ela rouba a chave do quarto dela, corre, se tranca e fala que só vai sair do quarto quando o pai dela trouxer alguém que a faça dar risada. E chega. Se ele não fizer isso, ela vai ficar trancada no quarto, vai morrer de fome, vai desmaiar, vai ser o ó. O rei fica super chateado, né, meio receoso e tal. No entanto, ele concorda e diz que ok. Ele manda os guardas irem falar pelo vilarejo que ele vai ter uma noite de gozação palaciana. É tipo de... Ele quer uma noite de risada lá no castelo. E quem for humorista, quem souber fazer humor no reino, que suba pra fazer humor pra que faça a filha dele dar risada. Só que o lance é que quem conseguir fazer ela dar risada vai ter direito à mão dela em casamento. E o primeiro que fizer minha filha rir, ganha o prêmio. O vencedor tem que ser homem? Eu prefiro que sim. O prêmio é minha filha. No entanto, ela não sabe disso ainda. Eles passam na casa do Salsicha, que não liga a mínima. Eu achei que quando ele passasse lá na casa do Salsicha, ele ia falar bem assim, vai ser incrível, que eu vou fazer a princesa dar risada, vou querer casar com ela, só que ele não quer, ele não liga. Inclusive, é muito esquisita a cena, porque eu acho que, enfim, a direção quis mostrar que ele não tava nem aí pro que tava acontecendo. Então, enquanto o cara lá, amando do rei, tá falando com eles, ele tá tipo aéreo, assim, como se não tivesse ninguém falando com eles ali
naquele momento, sabe? Achei meio ruim a direção aqui nesse momento. No meu ver, ele deveria prestar atenção pra mostrar que ele não é um bocó completo. Ele é um cara atento, ele só é divertido. Mas é isso, ele não liga, e quem insiste que ele deveria ir fazer a princesa dar risada é a irmãzinha dele. Você poderia concorrer. Eu? O homem mais engraçado do mundo. Eu não posso fazer gozação com o palácio. Que deveria. Que é a maior fã dele do mundo todo. Como ela se orgulha de ser súdita desse reino, do rei que ela tem, da princesa, etc. Ela fala, cara, você tem que fazer isso pela princesa. Se a princesa quer dar risada, você é a pessoa certa pra fazer ela dar risada. A menina é fofa. Nessa primeira noite, a gente vê a galera entrando e logo assim. Eu juro pra você, gente, eu tô dando risada mais aqui no review do que eu ri quando eu assistia. Mas tinha uma galera entrando, um cara assim meio de coelho, parece. Mas assim... Começa o stand-up comedy. E aí, assim, o rei avisa, né, que pode começar e tal. E a primeira pessoa que vem, ele fala que ele vai ficar honrado de fazer a princesa dar risada e ganhar a mão dela em casamento. E aí ela falou bem assim, oi? Tê-la como noiva seria a maior bênção. Você está maluco? Papai, do que ele está falando? Eu ia dizer a você, minha filha. Desculpa, não entende essa última parte. Para a gravação. Aí ela descobre que a mão dela foi dada em casamento pra quem conseguisse fazer ela dar risada. Aí acaba com a graça toda pra ela, porque ela não ri de ninguém. O humor da galera é meio quebrado? É meio quebrado. Tem uns que até que é engraçado. Tipo, tem uns que é muito besta. Tem um que ele chega, aí ele cai do nada. Porque eu uso esse... E ele começa a fazer uns penteados com o cabelo dele, fingindo que ele é uma galinha e tal. Eu ri, mas porque o meu humor também ele é meio quebrado às vezes. Mas é muito sem graça, sabe? Tem um cara, o último lá, que começa a fazer umas piadas meio besta, meio... que hoje nem cabe mais essas piadas. E ela fica brava e vai pro quarto. Só que, tipo, tem uma hora que o pai dela até fala, mas você não tá achando engraçado? Ela fala, eu até tô achando engraçado, mas eu não vou rir porque eu não posso casar com esse cara. Não faz sentido. Ela tá certa, tipo, pra ela foi tipo, mano, pai, você é fã ou você é hater? Você tá doido? Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa. E por conta do que o rei fez, né, esse lance dele oferecer a mão da princesa, quando ele sobe na porta do quarto que ele começa a falar com a filha dele, é aí que a gente descobre todo o drama que acometeu o reino. O que acontece é que a esposa dele, um dia, ele fez ela dar risada, com uma piada também super sem graça, e ela riu tanto que o espartilho dela abriu. No outro dia veio um cara consertar o espartilho dela, consertou, e esqueceu o dedal, que é um negócio lá do espartilho, eu não sei o que é aquilo. Ela saiu correndo pra entregar pra esse cara e foi atingida por um raio, e esse raio esfacelou ela, assim, ela matou a gata. E o rei se culpa porque ele fala que se ele não tivesse feito ela dar tanta risada no dia anterior, o espartilho dela não teria arrebentado e ela não teria no outro dia sido morta por conta de devolver o dedal do consertador de espartilho. Tipo, ele faz toda essa associação na cabeça dele. E por isso ele baniu a risada do reino. Por isso ninguém pode mais ser feliz no reino. Porque desperta um gatilho nele disso, sabe? Um gatilho da mulher que ele mais amou na vida ter morrido por causa disso, sabe? E aí fica aquela dúvida na gente, porque o Salsicha não apareceu, né? O cara do Flash com Motor de Bob, ele não surgiu. Porque ele surge agora. Depois dessa conversa franca, a princesa meio que entende o pai dela e tal. E aí o Salsicha surge falando que ele quer tentar também. Só que o rei logo percebe que ele é um criador de porcos, né? E aí ele fala bem assim, não rola, porque todos os caras que tentaram fazer a filha dele dar risada eram meio que... tinha uns que não eram príncipes, mas eram burgueses, sabe? Eram pessoas com dinheiro, com posses, com títulos de nobreza. Um criador de porco não rola. Só que a princesa insiste que ela quer. Ela achou ele meio interessante, meio ousado, apareceu do nada. E ele fala que ele não precisa se casar com ela. Aí quando ele fala que não quer se casar com a princesa, que ele só quer fazer ela dar risada, aí o rei concorda. Ele fala, então beleza. Então tá, então show. Então aí eu concordo. Claro, princesa. Guarda, apronte a sala e reúna a multidão de novo. Sim, entendeu? vossa seriedade. Vamos. E lá vai ele e a princesa. Eles vão meio que conversando e a princesa, ela já vai dando uma risadinha. De falar, precisa estar mais tranquila com esse, né? Esse ela vai poder rir porque... ela não vai precisar se casar com ele. Apesar de que ele é um gato, eu acho ele muito bonito, esse cara. Chegando lá, ele começa o stand-up comedy dele, na verdade, contando a história que a gente acabou de assistir. Da princesa, que tava mal-humorada, do rei, que tinha proibido todo mundo de dar risada. E aí a princesa, um belo dia, ficou muito nervosa, quebrou a biblioteca toda e falou pro pai dela trazer alguém que fizesse ela dar risada. É um monólogo grande, gente, assim, é enorme esse momento do episódio. Porque ele literalmente conta
todo o episódio de maneira engraçada pra ele, com o porco na mão, porque o porco é o melhor amigo dele e tal. E a princesa, no final, ela morre de dar risada dela mesma, porque ela acha engraçado, saído da boca de um terceiro, a fala dela de traga-me alguém que me faça rir. Traga alguém que me faça rir. Gente, ela ri e ela rola no chão, ela rola a escada, assim, é uma coisa, ela se acaba de dar risada com ela mesma. No final, ela acaba ficando encantada com o Salsicha, e ela própria decide que, eu gostaria de me casar com ele, se ele quiser. E aí é aquilo, né, a gente meio que passa um pouco de pano nesse lado da história, né, porque a gente sabe que em alguns episódios esse lance do amor conseguiu ser melhor desenvolvido, em alguns não muito. Mas no final das contas, nessa época, era realmente desse jeito, gente. Não tinha muita gente que se apaixonava de fato e ficava com a pessoa pela qual ela é apaixonada. As coisas eram meio desse jeito. No entanto, ela se apaixonou de fato por ele. Ela achou ele divertido, diferente e tal, e falou, se ele aceitasse casar comigo, eu aceito me casar com ele. Ele aceita, só que o rei fica meio assim, né? O rei fica meio resistente a essa ideia. Porém, de repente, o próprio rei começa a fazer um monte de piada com o porco, né? Por causa do porco do Salsicha. E os companheiros do porco ficaram enxouriçados com a ideia de uma noitada de piadas suínas no palácio. Todo mundo começa a dar risada, o rei começa a dar risada e ele concorda que beleza, os dois podem se casar. E aí o narrador fala que foi o casamento mais engraçado de todo o reino, mostra eles vindo, fazendo assim um movimento com as pernas, eu até achei um pouco engraçado, mas só um pouco, não muito. E dali em diante eles riram felizes para sempre, o reino todo, porque fala que além deles terem dado muita risada no casamento, depois, como o rei liberou a risada pelo reino, então todo mundo ria o dia inteiro, inclusive fala, né, que quando o pessoal ia dormir no vilarejo, eles continuavam dando risada, então fica mostrando as casinhas acendendo, e aquela risada de fundo, aquela risada de auditório, sabe? Iam direto pra cama e continuavam rindo. É bonitinho, é fofo. É um conto que, assim, eu não sei se tem muitos fãs desse conto aqui no canal, mas é um conto que eu achei ele, assim, basicão, sabe? Tipo, ele, não sei. Eu achei a história dele basicona. Interessante, legal, mas basicona. Ainda assim, não sei se é um episódio do qual eu tenha vontade de colocar mais vezes pra assistir, sabe? Não sei se me pegou nesse nível. No entanto, o próximo, esse sim me pegou. Eu achei interessante, principalmente por causa da estética. Mas é um que eu não tenho vontade de pôr de novo pra assistir. Porque, apesar dos apesares, ele é muito sombrio. Eu achei ele completamente sombrio. Bora mergulhar no segundo episódio de hoje? Tá uma delícia, vai. Bora. Rip Van Winkle, o Dorminhoco, começa num episódio falando pra gente que a história se passa durante a colonização holandesa no que hoje a gente conhece como Nova York. Então ali na área onde hoje é Nova York, foi ali que aconteceu essa meio que colonização holandesa e tal, e é onde se passa o conto. Cultura, gente, cultura! E já começa de uma maneira muito assustadora, porque começa com a câmera meio que com a visão de primeira pessoa de um lugar assim esquisito, onde tem uns livros esquisitos e um cara falando que vai contar uma história que as pessoas podem não acreditar, mas de fato essa história aconteceu e tal, e tipo, tem um climão terrível esse começo, que já propõe o clima que vai ter realmente o episódio como um todo. E como eu falei pra vocês, a estética desse episódio, ela é muito louca, ela é muito, essas cores psicodélicas, essa junção dos efeitos práticos com o chroma key das montanhas, que vocês vão ver as montanhas se mexendo conforme ele fala, e é tipo super esquisito a cena, porque eu acho que existe todo um porquê, um porém dessas montanhas se mexerem e tal. Eu não entendi completamente, mas enfim, eu acho que trata-se mais da visão do Rip Van Winkle, né, que é o personagem principal, e de como ele vê as coisas acontecerem. Sem dizer esse céu, que é essa pintura, assim, um estilo meio renascentista, parece pra mim, é uma pintura meio louca. Assim, o episódio inteiro tem esse aspecto meio louco. Inclusive as montanhas, né, que se mexe, que eu comentei, dá pra ver o efeito prático que foi usado, que é basicamente um tecido jogado em cima de alguma coisa pra fazer as pontas das montanhas. É um tecido, assim, claramente. Mas pra mim ficou bom.
pra mim funcionou. Pra mim, contou a história. E é então que conhecemos Rip Van Winkle, que tá dormindo ali na varanda da casa dele. Quando a mulher dele chega, acorda ele jogando água, falando que não quer que ele durma lá. É uma mulher muito histérica, ela grita com ele o tempo todo e ela dá uma lista de coisas pra ele fazer, porque meio que ele é Rip Van Winkle, o dorminhoco, porque ele é meio que preguiçoso, sabe? Tipo, a fazenda dele não é tão bem cuidada e tal. E essa mulher, a esposa dele, ela é muito nervosa e parece que ela não gosta de ser casada com ele. Consertar as cercas assim. Puxa, você deve ter gasto um lápis inteiro, Vilma. O tempo está passando, Rip! Então ela dá uma lista de coisas pra ele fazer, uma lista enorme, e ele parte pra fazê-las porque ele não tem escolha. Esse ator que faz o Rip Van Winkle, eu achei ele muito simpático. Tipo, é um ator extremamente carismático. Eu assisti o conto, acho que eu assisti umas 3 vezes, né, pra poder trazer aqui pra vocês. E as 3 vezes que eu assisti, eu me simpatizei com ele. Eu fiquei tipo, mano, esse cara tem cara de ser gente boa. Foda-se. E uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é achar a escada pra poder consertar alguma coisa no telhado da casa dele. Então ele vai pro vizinho, o qual ele emprestou a escada, e esse vizinho tá pintando uma cerquinha e ele fala que ele emprestou essa escada pra um outro cara. E aí o Rip Van Winkle fala bem assim, então eu posso pintar pra você a sua cerca, enquanto você vai lá nesse cara que você emprestou buscar a escada pra me trazer. Pode ser, beleza. E aqui tem aquela coisa que eu falei pra vocês, né, da junção do chroma key com o efeito prático, que no caso eles filmaram, né, as montanhas e tal. Acho legal, achei legal, só que essa cerquinha no meio do nada, nesse momento assim, parece muito teatro. Vai ter outros momentos que parecem mais ainda um teatro filmado, mas essa cerquinha no meio do nada que não protege nada, eu não sei pra que ela serve, ela me passa uma vibe esquisita. Ela me passa uma vibe deprê, sabe? Ela, tipo, me deixa triste. É uma cerquinha que me deixou triste. Eu não sei porquê. Me passou essa vibes. Bom, ele próprio é quem tem que buscar essa escada lá com o cara, com outro cara que está emprestado essa escada. Quando ele chega na cidade, não é a cidade, né? Tipo, meio que um centro ali. Porque como é nessa época de vilarejo, etc., então não é formado uma cidade ainda. E tem uns caras conversando, esses caras eles ficam ali discutindo, eles são meio filosóficos. E a discussão do momento era se um raio atinge uma pessoa, ela vira pó ou ela é partida no meio? Essa é a discussão deles. Eu continuo afirmando que o raio parte o desgraçado ao meio. E eu continuo afirmando que o transforma em cinza. Rip, meu querido amigo! E ali o Rip Van Winkle descobre que a escada tá na casa dele, porque esse cara, pra qual o da cerquinha emprestou a escada, levou pra casa dele já, então tá lá. Ele volta pra casa, só que aí já é de tarde, ele fala bem assim, cara, eu faço isso depois. E, gente, olha que aspecto muito esquisito, esse vermelhão que é pra representar que tá de tarde, com esse céu muito louco, completamente psicodélico, pra mim completamente psicodélico. A mulher dele aparece gritando, xingando ela só fala gritando, gente. As montanhas, elas se mexem conforme ele fala alguma coisa, conforme ele está olhando, conforme a mulher dele aparece. E tipo, tem uma música que fica no fundo, uma música muito esquisita, incômoda. É muito bizarro, gente, é muito aterrorizante o sentimento que a cena passa pra gente, sabe? Eu estava vendo este lindo pôr do sol lá por trás da montanha e pus-me a pensar, o que significará tudo isto? Mais uma noite se passa sem querer, ele dorme nessa varanda de novo. E no dia seguinte, ele sai bem cedinho pra ir pescar, pra trazer alguma coisa pra comer. E esse momento da pesca, ele é aquele momento que eu falei pra vocês que é o mais teatro filmado que eu já vi até hoje. Porque quando ele joga a vara de pescar, em primeiro plano, a gente vê o peixe enorme, gigantesco, nesse mar que é, imagina, uma lona no chão que, enfim, emula ali o fundo do mar. E esse cara que tá com essa roupa de peixe enorme fica passando pra lá pra cá. E um anzol gigante cai. Então é tipo pra dar dimensão pra gente, sabe? Pra gente conseguir ver o Rip Van Winkle lá atrás conversando com o filho dele, porque ele tem um filho. E aqui acontecendo essa pesca ao mesmo tempo. Então a gente vê as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso é a cara de algo feito em um teatro ao vivo, sabe? Eu gostei da direção. Ele acaba pescando esse peixe, que é um dos peixes mais raros que se tem pra pescar naquele lugar, leva pra esposa dele, a esposa dele xinga porque ela não gosta de peixe, ela ataca o peixe no chão, bota ele e o filho dele pra correr, ele vai lá pra aquele centro do vilarejo, ele tá conversando com os caras, de repente ela aparece, fala que ele é um vagabundo, que fica conversando ali com aqueles outros vagabundos, puxa ele, humilha ele na frente desses caras. Rip Van Winkle!
Bom dia, Vilma. Por que cargas d'água você insiste em perder seu tempo com esses imbecis? É uma coisa assim terrível, assim, e pior que ninguém na cidade gosta da esposa dele. Ele meio desolado, meio esquisito, acaba resolvendo que ele quer ir pescar nas montanhas. Ele chega pra ir nessas montanhas pra ele caçar, só que antes ele se depara com uma parede, e essa parede vai se abrir e vai mostrar que é a floresta a qual ele adentra antes de chegar nas montanhas. Nessa parede tá escrito Rei George III, que é o rei da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e da Irlanda, na época. Bom, essa floresta, o ambiente dessa floresta é completamente assustador, muito medonho, muito sombrio. Ele se adentra e vai se enfiando, fala, né, que ele vai se enfiando mais e mais, vai subindo as montanhas, até que ele vê um cara com um tonel, segurando um tonel, chamando por ele. E ele fala, ué, esse cara me conhece, ele desce. Estamos muito longe de casa. Rip-Van-Winkle! Rip-Van-Winkle! O quê? Rip-Van-Winkle! E acaba ajudando esse cara a levar o tonel até onde ele tá precisando levar. E nesse momento nós temos outra cena que pra mim se tornou inesquecível, muito memorável por conta da estética dela, que é essa mata verde, essa montanha azul e esse céu roxo esquisitíssimo. Gente, de fato, pra mim, esteticamente, é o episódio sem sombra de dúvidas mais diferente de todos os episódios da série do Teatro dos Contos de Fada até agora. E de todos os que tem pra vir ainda, eu acho que eu já assisti, dessa vez, esses dois que eu tô contando hoje, são os últimos os quais eu realmente não tinha muito contato. Todos os que vêm por aí, eu já assisti. Então, eu posso afirmar pra vocês que, esteticamente, esse do Rip Van Winkle, o Dorminhoco, é o mais diferente de todos. Ele chega junto com o cara que ele foi ajudar, né, do tonel, num lugar esquisitíssimo, com pessoas esquisitíssimas, e acaba conhecendo o comandante deles, que é um ser que obviamente a gente olha e fala bem assim, cara, você tá morto, né? Você já morreu, você é um zumbi, ou é um fantasma, é um monstro, assim, não adianta. Você é um monstro. A maquiagem muito boa e a iluminação super esquisita, que eles capricharam. Isso aqui, não sei se quando o diretor fez, quando eles decidiram esteticamente como é que ia ser, quando eles mostraram pra Shelley Duvall, eu não sei se a Shelley Duvall falou bem assim, as crianças vai amar esse episódio. Que criança? Eu, se tivesse assistido esse episódio quando pequeno, teria sofrido horrores nas semanas seguintes, porque é assustador. Os caras estão jogando meio que um boliche e faz um barulho gigante, né? Ele fala esse barulho assim de raios e trovões que vem dali daquele jogo de boliche e ecoam pela montanha abaixo e acaba chegando no vilarejo, sabe? Tipo, e aí o pessoal do vilarejo deve achar que são raios e trovões, mas não são. São eles lá em cima da montanha jogando boliche. Porque sempre jogamos e continuaremos jogando. E por que faz barulho de trovoada? Por que não? E se nós gostarmos de trovoada? Esse cara, esse comandante, fala que ele pode ficar ali desde que ele mantenha os copos dele, da tripulação dele, sempre cheio. Ele, beleza, né? Cheio do quê? Não sei. Só sei que, em dado momento, ele começa a tomar esses goró que os caras tá tomando também. E é então que o comandante fala pra ele que eles têm mais de 150 anos. Que eles morreram durante uma viagem de barco. E é muito legal a maneira que eles quiseram representar o barco e o mar em fúria e tal. É um tecido com o barquinho preso e tal. Achei super fofo. Pra mim, funcionou na proposta que é o Teatro dos Contos de Fada. E que eles voltam de 20 em 20 anos pra aquele lugar pra ver se as novas gerações, essas futuras gerações, estão cuidando das terras, da floresta, etc., de uma maneira bacana. Ou seja, eles são meio que protetores daquelas terras. O Rip Van Winkle fica tranquilo com aquilo, com o fato de saber que eles são fantasmas, né, que eles já morreram, inclusive faz muito tempo. Continua bebendo com eles, se divertindo, até uma hora que ele cai de sono. Os caras levam ele, colocam ele pra dormir debaixo de uma árvore e ele fica ali. O grande lance, gente, é que ele dorme por 20 anos. Direto. Então a gente vê o tempo passando, a gente vê o cabelo dele crescendo, a barba crescendo e ele, consequentemente, envelhecendo, né? Até que, de repente, ele acorda, né? Na verdade, não de repente, finalmente ele acorda depois de 20 anos. E é muito legal, assim, eu venho comentando, né? Tô comentando muito que a estética visual desse episódio é muito diferente, mas o diretor, ele tinha uma visão muito boa, tanto que em alguns momentos eu fiquei impressionado como parece um blockbuster, sabe? Como não parece algo feito pra TV, parece algo que
poderia ter ido pro cinema, de fato. Me lembrou muito a estética de Os Goonies, Histórias Sem Fim, sabe? Que são clássicos dos anos 80 e são grandes blockbusters que foram pro cinema de fato. Bom, ele acorda jurando que ele dormiu a noite toda. Ele fala, meu Deus, a minha esposa vai me matar porque eu dormi de novo fora de casa. Não era pra ele ter dormido, era pra ele ter subido na montanha, caçado alguma coisa e voltado pra casa. Porque lembra que ela não comeu peixe? Pois é, era pra ele ter caçado alguma coisa pra comer e voltado pra casa. Eu dormi aqui a noite inteira. Vilma vai me matar. E na cabeça dele, ele dormiu a noite toda e acordou no dia seguinte. Inclusive, quando ele pega a arma dele virou basicamente um cajado. Enferrujada, tal, pegou umas plantas. E ele pega a arma dele e pega um negócio que ele bota de chapéu, ele vira o Gandalf do Senhor dos Anéis. E aí começa a parte, eu acho que mais interessante desse episódio, que é quando ele chega lá na vila, tá tudo diferente. Aquele centro onde os caras ficavam sentados, discutindo, né, filosofando e tal, tá completamente diferente, porque rolou a independência dos Estados Unidos da América. Então eles deixaram de ser uma colônia britânica. Logo, eles mudaram tudo por ali. E aí quando o cara que tá se propondo a ser prefeito da cidade, que ali agora sim se tornou um centro de uma cidade, quando ele debate com o Rip Van Winkle, quem que é ele e tal, da onde que ele veio, o que que ele tá fazendo, porque ele acha que, né, sei lá, que deve ser um mendigo, um andarilho, e o Rip Van Winkle fala, viva o rei, aí ele acha que é um desordeiro. Então ele fala, tira esse cara daqui e tal, expulsa ele dali, porque ele dormiu durante a independência dos Estados Unidos, então ele não sabe o que aconteceu. Quando ele foi pras montanhas, na parede tava Rei George III. Agora não está mais Rei George III. Agora tá aquela famosa foto do George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Muito louco, né? Assim, bom, como eu falei pra vocês, né? É uma história, é uma lenda, né? É um conto completamente norte-americano. Quando ele volta pra casa, ele fica em choque, porque primeiro ele vê que a casa dele tá em ruínas, tá completamente abandonada. Ele não sabe onde tá a esposa dele, ele não sabe onde tá o filho dele, e quando ele olha no espelho, ele vê que a aparência dele mudou completamente. No dia seguinte, ele volta para aquele centro da cidade e o futuro prefeito, na verdade, naquele momento prefeito, porque ele foi eleito, ele tá propondo que derrubem as árvores para construir ruas, hotéis, etc. E o Rip Van Winkle, ele protesta de novo, ele acha que aquilo tá errado, porque ele conheceu os guardiões daquelas terras, né, da floresta, das montanhas, etc. E aí ele começa a dizer o nome dos amigos dele, perguntar cadê os amigos dele, que é os que ficavam sentados ali naquele centrinho, e todos eles morreram. Por exemplo, Nicholas Vedder. Nicholas Vedder. Nicholas Vedder. Vedder. Ah, sim, já sei. Mas se quer falar com ele, é bom que saiba que terá de se contentar com o monólogo. Vedder morreu há 18 anos. Um morreu faz 18 anos, outro morreu faz 20 anos, outro morreu faz 19 anos. Até que ele diz o próprio nome. Ele fala, e Rip Van Winkle, cadê? E aí eles falam, o Rip Van Winkle tá sentado ali. Ele olha e vê ele mais jovem sentado na frente dele. Moço, estão dizendo que você é Rick Van Winkle. É? Eu o quê? Disseram que você é Rip Van Winkle. Sim, claro que sou. Numa cadeira. A gente, na hora, dá um baque na gente e a gente descobre que, na verdade, aquele é o filho dele, que cresceu e tá ali e é a cara dele. Ele pergunta o que foi que aconteceu com o Rip Van Winkle e ele conta que, na verdade, o pai dele entrou na montanha pra caçar e nunca mais voltou. Depois disso, um dos amigos dele, que não morreu, o único que não morreu, aparece e reconhece ele. Inclusive, esse ator que faz, foi o mesmo ator que fez o pai das princesas bailarinas. Lembra? Princesa bailarina não, eu fiquei falando princesas bailarinas e as princesas dançarinas. É o mesmo ator. E eu acho que ele é o único ator que fez 2 episódios do Teatro dos Contos de Fada, que eu me lembro. Ele é o único. O maluco é brabo. Ele reconhece o Rip Van Winkle e diz, esse é sim o meu amigo. Nisso ele conta o que foi que aconteceu com ele, que há 20 anos atrás ele subiu na montanha e ele tomou uns goró junto com os fantasmas, dormiu e acordou 20 anos depois. E a galera de fato abraçou a história dele e ele se tornou meio que uma lenda viva ali no lugar, além de guardião das terras da montanha. E aí aqui a gente descobre que o narrador, que começou a história, lembra, em primeira pessoa contando, pegando o livro e tal, é o Hendrik Hudson, que é o comandante, que contou a história dele, da tripulação dele, pro Rip Van Winkle. Da história de Rip Van Winkle.
E ele é quem volta de 20 em 20 anos pra pegar esse livro, pra reler essa história, pra que ela nunca se perca, pra que ela nunca morra. E dessa maneira termina Rip Van Winkle, o Dorminhoco, que foi um conto, gente, que eu vou falar pra vocês. Antes de eu trazer ele, logo que eu comecei a trazer, né, o Teatro dos Contos de Fada, eu me lembro de já ter tentado assistir ele e não ter conseguido entender do que se tratava. Porque ele é um conto difícil, partindo do princípio que você espera que você saiba como funcionam as narrativas do Teatro dos Contos de Fadas, sabe? Eu acho que de todos, ele é o mais diferente. A maneira como toda a história é contada. E como é uma lenda, né? Acho que completamente, assim, muito norte-americana, acho que pouca gente, muito pouca gente no Brasil deve conhecer. Inclusive, eu acho que talvez quem conhece essa história do Rip Van Winkle, conhece por causa do Teatro dos Contos de Fadas, porque eu próprio nunca ouvi falar nessa lenda. Mas achei um dos episódios mais interessantes. A direção de arte, a história... Não, a história não tanto. Mas esteticamente, visualmente, é um dos mais interessantes. E sombrios. Já a Princesa que Nunca Sorria é tranquilo. Esteticamente é clássico Teatro dos Contos de Fada e a história não me pegou tanto. Mas e vocês, conheciam esses contos? Já tinham assistido, ouvido falar? Se nunca assistiram, vocês acharam legal? Eu não amei, mas eu gostei. E de fato, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais a companhia de vocês sempre aqui no canal. Pra quem acompanha constantemente, eu fiquei um tempinho fora porque o meu computador deu pau, tava muito complicado de editar vídeo, então eu passei as últimas 2 semanas postando pouco vídeo, mas agora voltei com tudo. Pra quem tá assistindo esse vídeo lá na frentona, quando o vídeo já tem 10 mil, né, 15 mil visualizações, então vocês nem pegaram esse momento de hiato no canal, bom pra vocês. E é sobre isso, eu agradeço sempre a parceria de vocês. Show? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo, e até o próximo vídeo.